Hoje eu vim falar com vocês aqui um pouco sobre um conteúdo de literatura muito importante. Eu sei que vocês gostam quando a gente trabalha um pouco do lado literário, né, das escolas literárias. E o nosso tema de hoje, na verdade, é a continuação da aula que nós iniciamos presencialmente. Vamos concluir também esse conteúdo de maneira presencial, sobre o romantismo no Brasil especificamente. Trabalhamos um pouco sobre o romantismo, né, lá em Portugal, e vamos tratar sobre as influências sobre esse movimento artístico aqui no Brasil. Eu vou projetar o slide para vocês acompanharem e vou acompanhar aqui pelo celular, tá bom? Como vocês podem ver, o título da nossa aula, Romantismo no Brasil, enquanto manifestação poética, né? Vocês sabem que teve prosa e teve poesia, né, no romantismo, e que elas caminharam lado a lado, não foi primeiro poesia ou depois foi a prosa ou vice-versa, não. Elas começaram e se sucederam juntas, mas cada autor se dedicava ao gênero que se identificava, né? Alguns escreveram prosa, romance em prosa, outros escreveram poesia, e hoje nós vamos trabalhar principalmente os poetas do romantismo, né? As categorias, as poesias e as características do romantismo no Brasil. O romantismo ele foi um dos principais movimentos de arte do século XIX e no Brasil teve como marca inicial a publicação da obra Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves Magalhães em 1836. Possuindo manifestações tanto em prosa quanto em verso, o romantismo brasileiro é considerado um dos principais marcos da literatura em nosso país. Esse conteúdo de literatura, né, romantismo como manifestação poética, nós vamos trabalhar brevemente e vamos dar continuidade também presencialmente, tá bom? No final eu vou explicar a atividade que nós iremos fazer, que nós iremos trabalhar, para na próxima aula a gente socializar. Mas voltando para o conteúdo, o romantismo ele foi um movimento artístico que surgiu por volta do século XIX. E como eu já havia dito para vocês, sempre que eu trabalho literatura com vocês, eu digo, né? Nunca uma escola literária vai surgir sem que não seja em oposição a uma que já exista. Então, antes do romantismo, nós tínhamos o arcadismo. E aí o romantismo ele vem justamente para se opor à ideia do classicismo, a esse neoclassicismo, né? Que é o arcadismo. E aí o que acontece? Enquanto contexto histórico, como eu já até havia abordado um pouco para vocês, o romantismo ele surge com os ideais da Revolução Francesa lá em Portugal e que teve também essa influência aqui no Brasil, principalmente com a chegada da corte, da coroa portuguesa, né? Que trouxe várias inovações, inclusive o romantismo ele é tão importante porque ele marca a questão do fim do Brasil colônia e o Brasil se torna Reino Unido a Portugal, né, já no seu processo de independência. Então, o contexto histórico, ele é muito valioso, ele é muito importante nesse contexto para entender como se sucedeu as produções literárias, na poesia, dentro desse movimento artístico. Quais eram as características, quais foram as influências que tiveram. Então, aqui se deu início, né, com a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades de Gonçalves Magalhães, que mais à frente eu vou explicar um pouco também, vou mostrar um pouco dos autores para vocês entenderem melhor. E aqui diz o seguinte, que a poesia, o romance e o teatro procuram revelar os vários e diferentes aspectos do país e do homem brasileiro. Os sentimentos de amor à pátria, de grandeza do território brasileiro, de beleza e majestade da natureza, de igualdade de todos os habitantes do país, das grandes virtudes dos nossos costumes patriarcais, das incomuns qualidades afetivas e morais da mulher brasileira, do alto padrão da nossa civilização e da nossa privilegiada paz social. O romantismo pode ser dividido em 3 gerações, indianista ou nacionalista, ultrarromântica e candoreira. Nesse caso, para a gente entender um pouco sobre o romantismo, eu vou dividir, né, claro, explicar um pouco de cada geração para que vocês entendam como que aconteceu, quais as principais características, os principais autores. Mas o romantismo, justamente por conta desse contexto histórico, ele vem com essa inovação, essa valorização da natureza, valorização da nossa pátria, porque como, né, farsadamente, nós estávamos nos
separando de Portugal, digamos assim, não queríamos ter tantas influências mais dos costumes dos portugueses, então há essa valorização do índio, a valorização da nossa terra, da nossa cultura, do nosso ser brasileiro. Então a primeira geração é justamente essa, a indianista ou nacionalista. E as principais características são nacionalismo, exaltação da pátria, da natureza. Então os autores, os poetas, eles vão falar justamente disso, vão falar como é a natureza, vão mostrar o seu amor pela pátria, né? O indianismo, a construção de um herói nacional. Lá em Portugal, o herói são os cavaleiros medievais. Aqui no Brasil, o herói é o índio. E esse herói é realmente um herói. Não é assim simplesmente uma figura de uma pessoa, heroína e tal. Não. Mas a figura do índio é aquele índio que tem muita força, que tem muita garra, que é capaz de lutar contra tudo, contra todos. É justamente a figura de força. Os romancistas, eles são muito exagerados, né? Tem essa ideia do exagero, então tudo é muito intenso, tudo é muito exacerbado. E é justamente também é justamente isso que acontece também com a figura do índio no Brasil, enquanto essa figura heroína de força, né? Para que vocês possam entender. Religiosidade, né? Volta aos costumes, os ideais da Idade Média, em que Deus também apresenta o seu valor, o culto, né, a religiosidade, o saudosismo, que inclusive a gente vai ver um pouco sobre a Canção do Exílio, lá de Gonçalves Dias, que é um outro autor, que ele vai falar justamente da sua terra, que ele sente saudade. Então, assim, há a valorização da nossa pátria, por isso que é chamada de nacionalista. Sentimentalismo, há essa expressão de sentimento, isso aqui é uma característica forte do romantismo. Linguagem próxima do coloquial, e teve como marca inicial suspiros poéticos e saudade de Gonçalves Magalhães. Como eu falei, Gonçalves Magalhães, ele é responsável por trazer o romantismo para o Brasil. E quem é responsável por instaurar, por espalhar, né, expandir esse romantismo é Gonçalves Dias. Então são essas duas figuras mais importantes. Vocês podem ver aqui. Principais autores e obras: Gonçalves Dias, que nós temos aí a Canção do Tamoio, Leito de Folhas, algumas obras dele, né? A Canção do Exílio. É uma grande figura do romantismo dessa primeira geração. E temos Gonçalves de Magalhães com Suspiros Poéticos e Saudades, Confederações dos Tamoios e algumas outras obras. A segunda geração, ela é conhecida como geração ultrarromântica. É a geração mais pessimista, né? Em que fala do amor, tudo de maneira muito intensa, e eles têm uma atração pela morte, pelos assuntos, né? Por esse contexto de dar a vida, de morrer pela amada. A mulher também é uma figura idealizada nessa segunda geração. E aqui também nós temos aqui como forte característica o byronismo, que veio justamente sobre influência de Lord Byron, que é um inglês, que ele nos seus escritos ele retrata justamente isso, essa intensidade do pessimismo, do sentimentalismo, como está aqui. E esse período foi conhecido como o mal do século, que a temática pregada era a morte. Então, eles tinham uma atração pela morte, eles desejavam morrer por esse amor, estar aos pés da amada, dar a sua vida. Então, eles tinham esse pessimismo, né? Essa fuga da realidade, essa imaginação. Então eles viviam muito no mundo da imaginação, né? Por isso que também foi conhecido como o mal do século. Egocentrismo, eles eram muito egocêntricos, individualistas, voltavam apenas para si. Pessimismo, visão negativa, os poetas viviam uma vida desregrada. Então os poetas da época, eles tinham que conciliar sua vida com vida acadêmica, com bebidas, com o amor que eles idealizavam. Então era tudo muito conturbado. Morte como fuga da realidade, como eu havia dito. E aqui nós temos os principais poetas, que é Álvares de Azevedo, Casimiro de Abreu e Fagundes Varela. E aqui são algumas obras que vocês podem também estar dando uma olhada nessas poesias. A terceira geração é a geração condoreira, né, que faz alusão à ave condor, que é símbolo da Cordilheira dos Andes. E aí já é uma geração que já se volta basicamente para o realismo, né? Como se fosse já o fim do romantismo, já estão adentrando numa outra escola literária, e como eu já falei,
toda escola literária surge em oposição a uma que já existe, então o realismo ele vem justamente para isso, para se opor. Então, os temas já abordados na terceira geração do romantismo são sociais, eles falam das desigualdades sociais, de problemas políticos, né? Eles buscam a liberdade, por isso a ave como símbolo da negação do amor platônico, da ordem social. Eles combatem a escravidão. Nós temos como principal poeta, um dos principais, Castro Alves com Navio Negreiro, que eles lutam, né, pela abolição. Então, é a geração que mais se aproxima da próxima escola, que é o realismo. E aqui nós temos principais poetas, autores, Castro Alves, Sousa Andrade, né? E muitos outros. Aqui eu trouxe algumas poesias, não vai dar tempo da gente olhar todas, né? Mas eu vou disponibilizar o slide para vocês, e aí vocês vão identificar, vão responder, mas eu vou ler algumas poesias e eu quero que vocês coloquem aqui no chat, tá bom? Respondam para mim se caracteriza mais a primeira geração, a segunda geração, tá bom? E aqui nós temos um trecho da canção do exílio que diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. A que geração pertence? Aí você pode responder aí, tá bom? E nós vamos socializar também aqui. Quando a gente diz assim, né? Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. É a canção do exílio de Gonçalves Dias, que tá lá na primeira geração, nacionalista, que ama a sua terra, que sente saudade da sua terra, tá bom? E a gente vai conseguir perceber essas características nas poesias. Vou falar um trecho dessa poesia acima que diz assim: que deixa na água o lenho do barqueiro, quantos momentos de loucura e febre não consumi perdido nos desertos, escutando os rumores das florestas e procurando nessas vozes tofas distinguir o meu cântico de morte. Então a gente já vê aqui, né, o autor ele já tá bem pessimista, tá com um sentimento exagerado em busca da morte, que é justamente faz parte da segunda geração do romantismo, que é a ultrarromântica. Por isso é chamado também de ultrarromantismo, por conta do exagero. E aí é um trecho de Fagundes Varela. Senhor Deus dos desgraçados, dizei-me vós, Senhor Deus, se eu deliro ou se é verdade, tanto horror perante os céus. Ó mar, por que não apagas, com a esponja de tuas vagas? Do teu manto este borrão, astros, noites, tempestades, rolai das imensidades, varrei os mares, tufão. Aqui é um poema de Castro Alves, e ele vem falar justamente disso, né, da realidade social. E aí qual é a geração que pertence? Vão sempre escrevendo aqui no chat para saber se vocês estão compreendendo, tá bom? Pra gente socializar. Então aqui esse trecho se trata da terceira geração do romantismo, que trata dos problemas sociais, da escravidão, e aí nós temos aí o poeta Castro Alves. Temos um trecho aqui também de Casimiro de Abreu que diz assim: oh, que saudades que tenho da aurora de minha vida, da minha infância querida, que os anos não trazem mais, que amor, que sonhos, que flores, naquelas tardes fagueiras, à sombra das bananeiras, debaixo dos laranjais. Então, aqui pertence essa geração, é justamente a ultrarromântica, né? A gente consegue perceber na prática como os autores, eles explanam o seu sentimento de acordo com cada geração, como que os autores da primeira geração mostram o seu amor pela terra, pela pátria, pela figura do índio, quanto que os autores da segunda geração retratam essa questão da morte, do amor platônico, da imaginação, o quanto da terceira geração retrata os temas sociais, as decepções do que acontece, né, das desigualdades, das desavenças, da vida desregrada. Então, é importante a gente se atentar para isso. E aqui eu vou deixar como tarefa, na próxima aula a gente vai trabalhar a produção de textos e vocês vão produzir poesias, então aprofundem-se nos conhecimentos. Eu vou estar colocando algumas atividades também no grupo, tá bom? Do WhatsApp, para vocês responderem e tirarem as dúvidas. E não esqueçam, leiam sempre as poesias, coloque lá a que geração pertence, estudem um pouco sobre o autor, é muito importante a gente conhecer a vida dele, tá bom?
e até a próxima. É isso aí, muito obrigada, um beijo, tá bom, galerinha? E até a próxima aula.